Hi guys, Black aqui e hoje você vai aprender como que se falam as horas em inglês. E antes de eu começar, se você curte os nossos vídeos, se você acha que você está aprendendo com eles, considera se inscrever no nosso canal, dar um like, deixar um comentário aqui embaixo, de repente para um próximo vídeo, que isso ajuda bastante. Primeiro vamos entender como é que a gente faz a pergunta. Então, listen and repeat. What time is it? What time is it? Ou então, what's the time? What's the time? É isso mesmo que você está ouvindo. A gente não usa a palavra hora para perguntar que horas são. A gente usa a palavra time. A gente vai usar a palavra hour quando a gente estiver falando da duração de alguma coisa. The film lasts 1 hour. Na hora da gente responder, no português a gente fala assim, são tal hora, são 2, são 3 horas. Em inglês é sempre 3 horas, 4 horas. Por isso a gente vai falar it's 4, it's 5. Existem duas maneiras de falar as horas em inglês. Uma é a maneira que é um pouco diferente do que a gente está habituado, mas é muito usado em lugares públicos. E outra é o jeito que a gente está mais habituado aqui no Brasil. Então eu vou explicar primeiro a diferente, depois eu vou para mais simples. Então vamos lá, vamos entender esse jeito mais diferente de falar. Para começar, eles vão falar primeiro os minutos, depois eles usam uma preposição e por último as horas. O que são essas preposições? Calma aí que eu já vou explicar. Do minuto 01 até o minuto 29, a gente vai usar a preposição after, que significa depois de. Então, para a gente falar 4 e 10, a gente vai falar 10 after 4, ou 10 depois das 4. 4 e 20, 20 after 4. 4 e 25, 25 after 4. Agora, do minuto 31 até o minuto 59, nós vamos usar a preposição to. Nesse caso, é bem parecido com o português. A gente vai falar, por exemplo, 10 para as 5, 10 to 5. 20 para as 5, 20 to 5. E 25 para as 5, 25 to 5. Você deve estar estranhando que eu não coloquei os números 15 aí. Isso é porque é muito comum que em inglês a gente fale quarter ou então a quarter no lugar do 15. Isso acontece porque o número 15 equivale a 1/4 da hora. Então, para a gente falar, por exemplo, 4 e 15, a gente diz quarter ou a quarter after 4. 15 minutos depois das 4. E para a gente falar 15 para as 5, a quarter ou então quarter to 5. Lembrando que eu usei a preposição after, porque eu quis dizer que era 15 depois das 4, e a preposição to para dizer que era 15 para as 5. E você pode usar essa mesma ideia com todos os outros minutos, tá? Números quebrados, por exemplo, 4 e 23, 23 after 4. Eu só coloquei os números redondos aqui para ficar mais fácil. Mas e quando for, por exemplo, 4 e 30? Como que a gente fala? Nesse caso, é igualzinho ao português. 4:30. Não precisa colocar a preposição after, nem to, nem nada. É só o 4:30 mesmo. Quando a hora é em ponto, nós usamos o o'clock. 4 o'clock, 5 o'clock e por aí vai. Agora que você já pegou esse jeitão diferente de falar as horas, eu vou colocar aqui 4 horários diferentes e eu quero que você coloque nos comentários what time is it? E aí, já comentou? Tô esperando, hein? Vou deixar aqui uns 10 segundos, vai. A forma mais simples é só você falar como a gente fala, parecido no português mesmo, assim, ó. 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 e 1 o'clock. Tem um detalhe ainda. Quando a gente estiver falando de números menores do que 10, no lugar do zero a gente vai falar um O, porque é uma outra forma de falar o zero lá também. Então vai ficar assim, ó. 105, 106, 107. Isso a gente vai usar só do 1 e 1 até, por exemplo, ao 1 e 9. Não precisa ser 1 e 1 e 1 e 9, tá, gente? Pode ser 2 e 1, 3 e 1, 4 e 5. Eu só quero dizer que nos minutos a gente tem um zerozinho ali. E aí, tá curtindo as aulas? Então, não esquece de se inscrever, deixa seu like. Aproveita, põe aqui embaixo qual o horário que você tá vendo essa aula. Coloca aqui nos dois formatos, hein? No formato mais tradicional e no formato um pouco diferente. Alguns outros detalhes sobre as horas em inglês. Eles não usam lá, igual a gente aqui, por exemplo, 21 horas, 22, etc. Eles vão usar o AM e o PM, de forma bem simples, tá? O AM, você pode até lembrar disso, que é tipo antes do meio-dia. E o PM
pós meio-dia, tá, gente? Não é isso necessariamente, tá em latim, que é ante meridian, uma coisa assim, pós meridian. Eu não sei direito porque eu não falo latim, mas é por aí. Então você vai usar o AM quando você estiver falando de algo que está entre meia-noite e 11h59 da manhã, e o PM de algo que está entre meio-dia e 11h59 da noite. Mas Black, eu preciso falar o AM e PM toda vez que eu for falar as horas? Não. Você vai usar o AM, PM para evitar algum tipo de confusão. Quando eu falo assim, I have dinner at 8, dá para entender, né, que I have dinner é jantar. Então, at 8, eu janto às 8, provavelmente da noite, né? Quem janta às 8 da manhã já é café da manhã. Agora, quando eu digo the class starts at 8, poxa, se a pessoa não está bem clara ainda qual o horário que ela vai estudar, é bom colocar the class starts at 8 a.m. para ela saber se é de manhã ou de noite. Nesse caso, pode haver uma dupla interpretação, por isso que eu uso o AM. Outro ponto importante, quando a gente tem um horário fechado, 3 em ponto, 5 em ponto, 6 em ponto, a gente usa o o'clock. Então, 6 o'clock é 5 em ponto. Não pode ser 5 e 1, não pode ser 5 e 20, é 5 horas. E agora esses horários, meio-dia, meia-noite, como que funciona isso em inglês? Aqui, ó, meia-noite fica exatamente midnight, midnight together, tá? Então, ó, midnight, meia-noite. E meio-dia, antigamente se falava midday, mas agora se fala noon. Noon. Você deve conhecer isso de algum lugar, né? Já ouviu falar em good afternoon? Ó, bom depois do meio-dia. Então a tarde é o depois do meio-dia. Mas Black, eu sou brasileiro, eu não gosto de falar a hora certinha. Eu gosto de falar assim, mais ou menos 5 horas da tarde, por volta das 8h30. Então como que eu posso falar isso? Você pode usar o about ou around. Então se você disser about 1 ou around 5:30, então é por volta das 1, por volta das 5h30. Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e see you next class. Bye!